Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula de Direito Constitucional. É um prazer enorme estar aqui com vocês novamente e antes de iniciarmos essa quinta aula, vamos fazer uma breve revisão sobre a aula passada. Na aula passada nós estudamos as concepções da Constituição. Vimos a concepção no sentido sociológico, no sentido político e no sentido jurídico. No sentido sociológico, a gente trouxe como maior expoente Ferdinand Lassalle. No sentido político, nós trouxemos como maior expoente Carl Schmitt. E no sentido jurídico, o mais importante, nós trouxemos Hans Kelsen e Conrad Hess. Eu disse aos senhores, vocês vão se lembrar, que nesse sentido jurídico nós temos uma divisão no sentido lógico-jurídico e jurídico-positivo. No sentido lógico-jurídico nós temos a norma hipotética fundamental e no sentido jurídico-positivo o conjunto de normas positivadas no texto da Constituição. Eu disse aos senhores que essa última concepção é a mais importante e a mais exigida em concursos públicos, sobretudo porque justifica uma série de decisões do Supremo Tribunal Federal em razão de gerar a força normativa da Constituição, em razão de ser um dos fundamentos da força normativa da Constituição. Assim, já podemos dar início a mais um tema nessas nossas videoaulas. E hoje trataremos de um assunto muito importante, também doutrinário, relacionado às dimensões constitucionais. Antes, porém, aquele lembrete se os senhores estão ou não lendo o texto da Constituição. É muito importante que os senhores estejam observando essa dica para que vocês tenham sucesso no concurso público e para que vocês tenham sucesso na aprovação dos senhores. Vamos então ao tema de hoje. Dimensões constitucionais. A primeira dúvida que se avizinha quando se fala de dimensões constitucionais, que foi um tema desenvolvido pelo professor Karel Vazak, exposto ao mundo ou divulgado no mundo por Norberto Bobbio, é sobre se nós devemos denominar de dimensões constitucionais ou de gerações constitucionais. Nesta aula, nós traremos a classificação mais cobrada nos concursos públicos, que é a classificação do professor Paulo Bonavides. Vamos entender então a diferença entre dimensões e gerações. Quando a doutrina fala em gerações, nós temos a ideia de sucessão, ou seja, de que uma geração sucede a outra, sem que elas existam ou sem que elas convivam juntas. Tá? Então nós temos uma ideia de que uma sucessão elimina a outra e é aquela que passa a valer. Por isso, a doutrina vai considerar mais correto, quando estudamos as dimensões constitucionais, a expressão dimensão, porque dá a ideia de convivência harmônica entre todas as dimensões de direito constitucional, como vocês podem observar no slide. Nós temos aqui que dimensões traz a ideia de convivência harmônica entre todas elas, ao passo que gerações traz a ideia de sucessão, onde uma geração substitui a outra. Na prova, em algumas provas, ainda são cobradas essas expressões, sucessões ou dimensões. Sucessões não, gerações ou dimensões. Gerações não está de todo errado, mas a expressão que vocês devem levar para o concurso é dimensões constitucionais. Vamos verificar agora, então, quais seriam essas dimensões constitucionais. A doutrina traz 5 dimensões constitucionais. Primeira, segunda, terceira e quarta e quinta dimensão constitucional. O que é cada uma delas? No que ela está ligada? Qual o ideal de cada uma delas é o objeto central da nossa aula de hoje. As 3 dimensões mais importantes são as 3 primeiras, sobretudo porque elas estão ligadas ao lema da Revolução Francesa, igualdade, liberdade e fraternidade, como vocês podem observar no slide aqui na tela para os senhores. Essas 3 dimensões, elas têm um consenso doutrinário sobre elas, diferente da quarta e da quinta dimensão, onde existem discussões sobre quais direitos as integram ou ainda sobre quais os valores que devem ser estudados dentro de cada uma dessas dimensões. Vamos então aos direitos de primeira dimensão ligados ao ideal de liberdade. Quais são as características mais importantes? Estão ligados aos direitos civis e políticos, possuem um caráter negativo e estão ligados aos direitos individuais. Esses direitos de primeira dimensão, contidos na primeira dimensão, são direitos que exigem que o Estado se abstenha de praticar alguma coisa.
exigem que o Estado deixe de realizar alguma coisa em detrimento do indivíduo. Por isso, pode-se afirmar que esses direitos são direitos do indivíduo em detrimento do Estado, contra o Estado, fazendo com que ele possa exercer determinados direitos. Esses direitos possuem, em regra, um caráter negativo. Como eu disse, exigem uma abstenção do Estado. O Estado deixa de fazer alguma coisa. Mas observem que é, em regra, um caráter negativo e não totalmente negativo. O Estado não pode, por exemplo, impedir o direito de reunião, mas ele deve criar mecanismos para que esse direito possa ser exercido. Portanto, nos direitos de primeira dimensão, em regra, são negativos, possuem um caráter negativo, mas também existe um aspecto positivo, um aspecto de prestação do Estado. E eles são basicamente direitos individuais, como eu disse aos senhores, são direitos do indivíduo em face do Estado. Essas são as características fundamentais, mais importantes dos direitos de primeira dimensão. É fundamental que vocês conheçam essas três características, sobretudo para que possam resolver os questionamentos nas provas. Direitos de segunda dimensão. Quais as características? Aqui nós temos o surgimento do Estado social, que é justamente a primeira característica, que se soma às outras características. São direitos prestacionais e tem menor efetividade em relação aos direitos de primeira dimensão. Vamos entender então. Estado social. Quando surgem os direitos de primeira dimensão, direitos ligados ao ideal de liberdade, exige-se do Estado que ele deixe de prestar alguma coisa. No entanto, com o passar do tempo, observou-se que essa abstenção, essa ausência do Estado não era suficiente para garantir o bem-estar social. Diante disso, surge a necessidade de um Estado que preste direitos, um Estado prestacional. Dessa forma, surge o Estado social, o Estado que venha garantir direitos ligados à igualdade, o tema da Revolução Francesa. São direitos prestacionais, justamente por isso, porque exigem do Estado uma prestação social, por exemplo, o direito à educação, e tem menor efetividade em relação aos direitos de primeira dimensão. Vamos entender essa terceira característica porque ela é muito importante. Ela já foi cobrada diversas vezes em concursos públicos. Ele tem menor efetividade porque, diferente do direito de primeira dimensão, que exige do Estado apenas uma abstenção, na segunda dimensão nós temos a exigência de uma prestação estatal. Ou seja, é muito mais difícil que o Estado preste alguma coisa do que ele se abstenha de prestar alguma coisa. Por isso, esses direitos de segunda dimensão, eles têm uma menor efetividade. É mais fácil efetivar os direitos de primeira dimensão em detrimento dos direitos de segunda dimensão. Assim, já podemos ir para a terceira dimensão, que está ligada ao ideal da Revolução Francesa de fraternidade. Por isso, as características aqui presentes: desenvolvimento e progresso, direito ao meio ambiente, direitos pertencentes à coletividade. A característica fundamental dos direitos de terceira dimensão estão justamente ligados à palavra fraternidade. São direitos que pertencem à coletividade e não mais direitos individuais, como nós tínhamos lá no início na primeira dimensão. Os direitos aqui pertencem a todos. O principal exemplo talvez seja o direito ao meio ambiente, que deve ser preservado para as gerações atuais e gerações futuras. Observem que essa afirmação permite concluir que se tratam de direitos coletivos, de toda uma coletividade, por isso direitos de terceira dimensão. Vamos só repassar antes de ir para a quarta dimensão. Essas três primeiras dimensões estão ligadas aos ideais da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Correspondem respectivamente à primeira, segunda e terceira dimensão. Com isso, nós chegamos ao fim daquele consenso doutrinário e partimos para os direitos de quarta dimensão. Quais seriam as características desses direitos? Eles protegem as minorias, estão ligados à democracia, informação e pluralismo, e direito e respeito à diferença. Com os direitos de quarta dimensão, que também são coletivos, nós temos como objetivo a proteção em geral das minorias. Por isso, a ideia também de democracia. E a democracia aqui é vista não mais como
aquela ideia de somente a vontade da maioria, mas sim como a vontade da maioria, respeitada os direitos daquela minoria que não compôs a maioria da democracia. Nós temos também o direito à informação. As pessoas têm direito a que sejam lhes prestadas informações devidas. E direito ao pluralismo. O pluralismo, direito de quarta dimensão, não é só o pluralismo político, mas é o pluralismo religioso, ideológico e também o político, tá? E ele encontra fundamento logo no artigo 1º da Constituição, que eu tenho certeza os senhores já leram mais de uma vez. Temos também o direito de respeito à diferença. O que esse direito de respeito à diferença é, o que ele significa, o que ele traz de importante? Os indivíduos que não compõem a maioria da sociedade têm direito a ser respeitados. Então, uma determinada opção daquele indivíduo deve ser respeitada pela maioria ou pelos outros indivíduos que compõem a sociedade. Assim, terminamos as características principais dos direitos de quarta dimensão. Iremos então para a quinta e última dimensão. Verificar o quê? Verificar que inclui basicamente o direito à paz. Essa dimensão, essa classificação exposta na aula de hoje é do professor Paulo Bonavides. Existia divergência doutrinária se o direito à paz estava contido nos direitos de terceira dimensão ou nos direitos de quinta dimensão. A doutrina mais moderna diz que o direito à paz está contido no direito de quinta dimensão. Portanto, muito cuidado na prova dos senhores. Atentem ao enunciado, a forma como o examinador irá questioná-los, para saber se vocês vão assinalar como de terceira ou de quinta dimensão. Com essas características, já estamos aptos a responder alguns questionamentos que se apresentam. Vamos então a eles. Primeiro questionamento, primeira questão. Os direitos de primeira dimensão são direitos prestacionais. Essa afirmativa está incorreta. Professor, por que ela está incorreta? Ela está incorreta porque eu disse aos senhores que prestacionais são os direitos de segunda dimensão. Os direitos de primeira dimensão são direitos que exigem uma abstenção do Estado em detrimento do indivíduo. É um direito do indivíduo contra o Estado. Segundo questionamento, os direitos de primeira dimensão têm caráter negativo, em regra. Essa afirmativa está correta. E por que ela está correta? Justamente porque na primeira dimensão nós temos a abstenção do Estado. Observem que o examinador, quando fez esse questionamento, acrescentou a expressão em regra. Por quê? Porque os direitos de primeira dimensão não são sempre negativos, não têm sempre o caráter negativo. Eles, em regra, têm esse caráter, mas pode ser que eles tenham também um caráter positivo. Terceira afirmativa, os direitos de terceira dimensão são direitos individuais. E aqui a resposta está errada. E para respondê-la, bastaria que os senhores lembrassem do ideal da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Primeira, segunda e terceira dimensão, respectivamente. Assim, podemos responder mais uma questão. Vamos à leitura dela. Assinale a alternativa que representa a exata correspondência com os seguintes termos: fraternidade, liberdade e igualdade. Os senhores já estão aptos a responder esse questionamento. E a alternativa correta será a alternativa D. Fraternidade, direito de terceira dimensão, liberdade, direito de primeira dimensão e igualdade, direito de segunda dimensão. Com isso, nós encerramos a discussão ou a apresentação sobre as dimensões constitucionais, as suas características mais importantes, e fica aqui uma palavra de incentivo aos senhores: a arte de vencer se aprende nas derrotas. Está aqui o meu e-mail, o meu Twitter. Um grande abraço, bons estudos e boa sorte.